Tá no ar o meu, o seu, o nosso Pop Doc Podcast, o seu podcast semanal de música pop. Essa semana em específico, 2 episódios. A gente trabalhou muito. Muito mais que semanal. Muito mais que semanal, tá vendo aí? Quase diário. Quase diário. Nossa Chegaremos senhora. lá. E aí, antes temos que dar os recadinhos, né? Caso Vamos você pros recados tenha importantes. chegado de gaiata aqui nesse episódio, você vai lá nas nossas redes sociais, @DocPopcast, ativa as notificações, classifica esse episódio nas plataformas digitais, ou com 5 estrelas, ou com a estrela que você pode dar aí na sua plataforma digital. E lembrando sempre que tem o nosso link do nosso Apoia-se. Caso você goste deste episódio, do conteúdo que a gente vai entregar aqui, você pode sempre ajudar o nosso podcast a continuar se manter no ar. Estamos aí semanalmente, às vezes até mais do que semanalmente. E aí, atendemos pedidos também, né? Que a princípio, este episódio foi Essa o mais semana pedido. que teve de comentário das pessoas exigindo que a gente fizesse um episódio sobre isso. Então cá estamos nós, como vocês podem ver aí no título do episódio, vamos falar sobre o caso do Diddy. E aqui já fica um aviso importante para todo mundo da audiência. Esse episódio vai abordar assuntos como estupro, violência doméstica e violência contra a mulher, podendo ser gatilho para algumas pessoas, então fique atento aí no momento que você for escutar, com quem você for escutar. E caso você se identifique ou conheça alguém que esteja passando por problemas parecidos ou que com situações semelhantes, denuncie. Disque 180 para você fazer a sua denúncia. Hoje no episódio a gente vai fazer, óbvio, que um recap de quem é o Diddy, o que está acontecendo, de onde vieram as acusações, o que a Nicki Minaj tem a ver com toda essa história, e é óbvio que também vamos falar um pouquinho sobre as teorias e especulações que estão aparecendo aí na internet perante a este fato bizarro que está acontecendo no mundo da música mundial. É isso, meus amores, vamos começar? Vamos tomar cuidado, porque tem coisas que são... Esse caso, acho que ele tomou proporções enormes, parecido aí com o que aconteceu no Free Britney, né, nas redes sociais. E eu acho que se você abre o TikTok, se você abre o Blue Sky, o X, sei lá, o que for a rede social que você abre, e você estiver sabendo desse caso, você só vê coisas sobre esse caso. E furou a bolha, né? Eu percebi que furou a bolha quando minha mãe ligou para o meu namorado para perguntar se o marido da Beyoncé vai ser preso. Então, assim, realmente ultrapassou o limite, tá todo mundo sabendo, mas ao mesmo tempo ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. Então a gente vai entender o que é teoria da conspiração e muita coisa que é fato. Então vamos aos fatos, começando pelo que interessa. Quem é P. Diddy? P. Diddy, ele é o Sean Combs, que também foi conhecido como Puff Daddy, como Diddy. Ele é um rapper americano. Até pouco tempo atrás, ele era o rapper americano mais rico do mundo. Então, vocês imaginam a quantidade de dinheiro que ele tem. Ele descobriu o Notorious Big, Mary J. Blige, Usher, e além disso, ele também faz a fortuna dele não só no mundo da música, ele também é um dos sócios da Ciroc, aquela vodka que todo mundo conhece, e além de outras milhões de coisas. Então ele tem muito dinheiro, é um cara extremamente poderoso e influente na indústria musical. Pois é, vale lembrar que as polêmicas com o Diddy, elas são bem antigas, antes mesmo de eu nascer. Aí, em 91, ele já tinha alguma confusão envolvendo o nome dele, quando ele promoveu um jogo de basquete para celebridades no City College, em Nova York. E acabou que esse evento resultou em 9 mortes. E aí ele foi demitido da gravadora, e a partir disso ele criou a própria gravadora Bad Boy Records. E foi aí que ele assinou com grandes nomes, como Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, TLC, Boyz II Men, enfim. E é por isso que ele tem tanta influência e tanto poder. Embora eu tenha a impressão de que, por exemplo, aqui no Brasil ele não é tão conhecido quanto Jay-Z. Concordo. As pessoas não têm tanto essa noção. Mas eu acho que se você lembrar aí de Last Night, o hit com a Kesha Cole, você vai saber associar aí a pessoa, caso você não saiba quem é Diddy. Eu vi algumas pessoas falando que não sabiam. Vão lá que vocês com certeza conhecem essa música. Não, se você procurar no Spotify, P. Diddy, eu acho que não só Last Night, mas você vai acabar se deparando com músicas que você conhece e nem imaginava que era dele. Então, que era dele, exatamente. Every Step You Take. Também tem aquela Bum Bum Bum. São muitas músicas assim, extremamente que você, quando você dá play, você vai falar, caraca, não acredito que é dele. E é dele. E assim como eu falei anteriormente... Tem falasse que ele assinou como produtor, né? Uhum, exato. Acho que o rap, ele tem chegado mais no Brasil nos últimos, talvez, 20 anos, 15 anos. Mas ali na época dos anos 90, início dos anos 2000, o rap nos Estados Unidos era uma coisa muito, muito, muito forte. Então,
faziam-se fortunas, assim, e mais fortunas, e além disso, o fato dele também ser dono de produtora de filme, de rede de restaurante, ele é tipo um magnata do entretenimento. Então acabou que ele, não só no mundo da música, porque tem isso também, às vezes as pessoas falam, mas eu nem conheço ele, como é que ele é tão rico? A gente vê pelo Kanye West, pelo Jay-Z, pessoas que acabam sendo produtores, e além de rappers, né, e acabam investindo seu dinheiro em outros negócios e fazendo disso uma grande fortuna. Bem, e eu acho que a maioria da galera está se perguntando de onde foi que tudo isso começou, aonde começaram as investigações, a partir de onde explodiu justamente as investigações que culminaram aí nesse ano, inclusive na invasão das mansões que ele tem espalhadas pelos Estados Unidos e, óbvio, todo esse burburinho que a gente está escutando agora. Ele foi alvo de várias alegações de má conduta sexual, de abuso sexual no final de 2023 pela sua ex-esposa, a Cassie Ventura, que muitos devem conhecer justamente como Cassie. Ela é uma das cantoras aí de R&B que estava surgindo ali no final dos anos 2010, no início de 2010, ali com as músicas Me and You e diversas outras. Eles eram casados durante muitos anos e a Ventura acabou entrando com um processo multimilionário contra ele, justamente acusando de agressão sexual e chegando ao ponto de falar, nos autos do processo, de que ele já chegou a drogar ela e submeter ela a fazer relações sexuais com outros caras durante todos esses anos de casado que eles tiveram juntos. Então o caso começou a ganhar um burburinho ainda maior, porque em novembro isso tudo começou e no intervalo de 2 semanas as coisas se agravaram ainda mais, quando a gente para pensar de que ele fez um acordo junto com ela, do qual ela tentou ali tirar todas as acusações que ela estava fazendo com relação a ele, mas outras pessoas, outras mulheres principalmente, já estavam também endossando o processo, outros processos com relação ao Diddy e justamente abuso, não só de abuso sexual, mas também abuso de trabalho, abusos trabalhistas. Então, outras pessoas já estavam ali colocando o nome do Diddy na justiça por causa disso. Então, o fato dela ter feito o acordo ali não impediu que o Departamento de Segurança dos Estados Unidos fosse atrás de continuar a investigação com relação ao que estava acontecendo com o Diddy e tudo mais. E uma coisa interessante sobre esse caso, que é bom a gente contextualizar, é que ela abriu esse processo de estupro e de abuso físico em 2023. Lembrem dessa data. Por quê? No início de 2024, mais ou menos em maio, saiu um vídeo da Cassie sendo espancada. E aí, gente, esse vídeo tá aí nas redes sociais, mas por favor, só vejam se vocês tiverem estômago, porque ele sai de toalha num corredor de hotel, ele puxa ela pelos cabelos, ele chuta ela, então assim, é um horror. E esse vídeo vazou, e sendo que esse vídeo foi gravado, na verdade, em março de 2016. Ou seja, foram muitos anos depois que saiu, quando ela já tinha aberto o processo contra ele. E aí, quando essas imagens vazaram pela imprensa, ele resolveu fazer um vídeo pedindo desculpas, que ele estava numa fase difícil da vida dele, e pipipipopopó. Mas, enfim, essa cronologia é importante porque, na verdade, isso aconteceu antes de vir à tona. Ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. Esse vídeo dela é extremamente pesado, acho que é um vídeo muito sensível, principalmente para quem que acompanha Black Music, conhece a própria artista, os dois no caso, vê que isso estava acontecendo pelos bastidores, enquanto a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí, próximo mais ou menos a quando esse vídeo também vazou no início desse ano, também veio à tona mais uma acusação que ele estava enfrentando judicialmente, dessa vez era vinda de um homem. Isso aí é um detalhe importante, né? Porque as outras acusações que ele estava recebendo eram de mulheres até o momento. E na quinta acusação que ele recebeu, na quinta ou na sexta acusação mais ou menos que ele recebeu, era de um homem que era produtor do álbum dele. Porque o Diddy, ele tinha se afastado da música tem alguns anos. Ele tinha parado de fazer produções musicais e não estava lançando nada. E no ano de 2023 ele começou a voltar a trabalhar. Eu acho que foi, se não me engano, foi o ano de lançamento do projeto que ele falou assim, estou voltando para a música. E um dos produtores envolvidos nesse projeto também fez as mesmas alegações, as mesmas acusações que as outras 5 pessoas que vieram antes dele, as 5 mulheres que vieram antes dele, também fizeram com relação a ele, sobre justamente abuso de poder, abuso no ambiente de trabalho, abuso sexual e tudo mais. E quando essa acusação aconteceu, em março de 2024, foi quando culminou justamente
na invasão das mansões que ele tem por todos os Estados Unidos. Então, a gente vê que no início de 2023, né, de novembro de 2023 a março de 2024, as coisas andaram bem rápido. As quantidades de acusações só foram aumentando e culminaram justamente nesse lugar de vamos lá ver o que está acontecendo dentro das mansões dele, que inclusive quando elas foram invadidas, foi simultâneo nos Estados Unidos todo, e os filhos dele e os funcionários deles também estavam em casa. Eu lembro que na época que essa notícia aconteceu, eu estava fazendo o Zip, uma das temporadas lá da Rádio Lunar, que eu falo sobre notícia. E os advogados do Diddy, inclusive, foram os únicos que se pronunciaram no momento, porque acharam que foi um excesso de uso de poder, porque de brutalidade até, que foi citado por eles, em relação aos filhos do Diddy. Inclusive fica aí uma coisa que talvez a gente possa trazer mais pra frente, mas um dos filhos do Diddy também, nesse decorrer da timeline, também acabou sendo acusado de abuso sexual com uma das garçonetes que trabalhava num iate que ele estava saindo logo após, enfim, pós-março, sabe? Mesmo depois de tudo isso acontecendo, a família dele ainda tá aí envolvida em algumas coisas cabeludas e perigosas. E aí, continuando ainda nessa timeline, quando chega em setembro agora, de 2024, a gente tudo estoura porque o Combs ele foi indiciado por um grande júri federal de Manhattan, que tá acusando, né, de tráfico sexual, extorsão e racketeering, que no caso é a acusação de liderar uma rede criminosa, com as suas empresas comerciais alegadamente envolvidas em crimes de narcotráfico, sequestro, incêndios criminosos e suborno. Ele se declarou inocente, claro, né, perante a tudo isso, e aí ele teve a fiança negada 2 vezes, né? Nos processos judiciais, Diddy é descrito como um predador sexual violento e ele teria usado álcool e drogas para submeter todas as suas vítimas a abusos sexuais. Então aí a gente vê que isso acaba estourando em setembro justamente porque ele está sendo indiciado. Então, assim, só pra voltar, pra todo mundo estar na mesma página. Basicamente, aconteceu esse episódio com a Cassie, a cantora. Começaram a aparecer diversos outros processos, mais de 11 processos, que aconteceram entre 1991 e 2009. As pessoas meio que se sentiram incentivadas a falar sobre isso. Então, e dentre isso, uma mulher que foi vítima de estupro coletivo aos 17 anos, com a participação do Diddy. E aí, nisso, veio a invasão da casa dele, né, pela polícia nos Estados Unidos e encontraram coisas na casa dele. E aí, a partir disso, veio o grande júri lá em Manhattan que acusou ele de todos esses crimes. Então, a gente vai vendo a crescente da situação, o quanto isso vai ficando cada vez mais sério. E quando você e no caso, chegando na conclusão do que está acontecendo neste momento, o Combs, ele está atualmente detido lá no Brooklyn, aguardando, né, o julgamento sob vigilância especial por risco de suicídio. Isso aí é colocado quando a pessoa que está sendo ali indiciada, ela tem algum risco de literalmente tirar a sua própria vida por achar que, enfim, não tem solução, como são muito graves as acusações feitas contra ele, a justiça achou que seria prudente colocar uma vigilância especial justamente para que ele não chegasse a esse ponto de tirar a própria vida. Então a justiça americana ainda está esperando aí. Então, ou seja, a gente está trazendo esse episódio para vocês com essas informações do que está acontecendo até agora, mas ainda vai acontecer muita coisa. Muita coisa. E aí, nesse contexto, né, a gente precisa trazer uma figura que foi central essa semana na internet e para vocês entenderem como ela se relaciona com isso tudo, que é a Nicki Minaj. Recentemente, a Nicki Minaj tem feito algumas declarações aí sobre o Jay-Z. A gente tem observado um distanciamento da Nicki Minaj dos Carters há um tempo, e isso se manifestou também nas indiretas que ela estava mandando, enfim. Só que dessa vez, a partir ali do Super Bowl, quando o Kendrick Lamar foi anunciado, ela criticou diretamente o Jay-Z por ter escolhido Kendrick Lamar e acusou ele de ser rancoroso, porque, segundo a própria Nicki Minaj, quem deveria ter sido escolhido era o Lil Wayne. E não só ela, como outros rappers também manifestaram esse descontentamento, enfim. E aí, essa semana, né, mais especificamente, a Nicki Minaj veio a público de novo para falar do Jay-Z e também do Diddy. O que foi que aconteceu? A Nicki Minaj, ela era uma das acionistas do Tidal. E ela revelou que foi enganada em um acordo envolvendo a venda da plataforma.
o Tidal ele foi vendido para o Jack Dorsey, que é o antigo dono do Twitter, que vendeu o Twitter para o Elon Musk e tal. E aí a Nicki Minaj disse que nesse processo de venda ela não foi bem informada sobre como ia acontecer, e só ofereceram a ela $1 milhão para que ela ficasse calada a respeito. E foi isso que ela ofereceu. Ela disse que o Jay-Z enganou ela, trapaceou, e a partir disso, e aí a Nicki Minaj veio dizer que o Jay-Z estava pagando pessoas para falar dela, e que ele deveria se preocupar mais em se pronunciar a respeito do caso do Diddy, já que eles eram muito amigos e ele estava em silêncio esse tempo inteiro. E aí foi a partir daí que explodiu tudo que está acontecendo na internet, e é aí que a gente vem na ligação do Diddy com o Jay-Z e com basicamente todo mundo na indústria do hip hop. O Diddy e o Jay-Z eles são amigos de longa data, ali, desde o finalzinho dos anos 90, quando eles se conheceram, e além disso, a gente tem uma outra figura que também é muito amiga do Jay-Z, ou foi muito amiga do Jay-Z, que é o R. Kelly, que foi também já condenado aí por diversos crimes e está cumprindo uma pena de 30 anos na prisão. E aí a gente chega nessas três figuras centrais, que são o Diddy, o Jay-Z e o R. Kelly, que estão no centro da trama de todas as teorias da conspiração que saíram esses dias, porque eles são, inclusive, conhecidos lá, de acordo com essas teorias, como a Trindade do Mal. Supostamente seriam os 3 grandes nomes da indústria que praticam crimes e entre outras situações. Aí o que a gente vai chegar aqui agora? Eu acho importante a gente fazer uma retrospectiva pequena do caso do R. Kelly, para quem não lembra o que foi que aconteceu com ele, da sentença, de com quem ele se relacionou e o que ele fez para ser condenado aí a 30 anos de prisão. O R. Kelly ele foi oficialmente sentenciado aí a 30 anos de prisão por 2 condenações. A primeira por tráfico sexual e extorsão, com o juiz classificando as atitudes criminosas dele como calculadas e cuidadosamente planejadas e executadas regularmente por quase 25 anos. Então ele foi preso justamente por isso, e o R. Kelly ele tinha diversos problemas que envolviam também abuso sexual infantil. Então acho que é uma pessoa que teve diversos problemas, sabe, com relação à justiça, e segue preso até hoje, tá, gente? Ele tá afastado aí da sociedade, ainda bem. Vamos por outra forma. Ele foi indiciado por 11 homens e mulheres que alegaram aí abuso sexual, assédio, agressão, entre outras coisas. E a segunda, ele também foi condenado por pornografia infantil. Foi, sim. E aí, as 2 penas somadas deram aí mais de 30 anos de prisão. E é por isso que o Jay-Z tá sendo tão associado ao Diddy agora e ao R. Kelly, porque eles eram amigos e ele tá sempre ali como a figura central dessas teorias da conspiração de que os 3 seriam de fato as grandes figuras aí criminosas da indústria da música mundial. Para entender muito dessas relações, o ideal é que as pessoas elas parem para olhar justamente o surgimento do hip hop dos anos 90 e dos anos 2000 para frente. E a gente começa a ver essas grandes figuras magnatas, esses grandes homens que trabalham na indústria do hip hop, que entram como músicos e muitas das vezes acabam também se tornando empresários. Muitos deles são próximos ali um do outro quando a gente para olhar o big picture, né? Tipo, todos eles frequentavam os mesmos círculos de amizade e eram pessoas que eram próximas uma das outras. Aqui a gente está falando desde de Diddy, R. Kelly, Jay-Z, passando por Usher, passando por Kanye West, passando por todas essas pessoas que nesse início de anos 2000 estavam começando a ganhar cada vez mais foco e mais espaço, digamos assim, na indústria como um todo, né? Como a gente também estava falando no início aqui, o Diddy ele é uma pessoa que sempre trabalhou com o entretenimento. E aí o que chama a atenção das pessoas é justamente esse momento que você abre o TikTok, você vê as 300.000 caralhadas de especulações e teorias da conspiração, são justamente porque quando a gente para pensar nessa época, né, no início dos anos 2000, muitas festas eram promovidas pelo próprio Diddy e são essas festas que estão sob suspeitas de que eram os momentos em que as pessoas que eram cúmplices a ele, ao que aconteciam, frequentavam sua casa e tinham ali seus momentos, digamos assim, de abuso, né? Que tinham espaço para poder abusar de pessoas e de maneira livre, que eram conhecidas inclusive como as freakouts, as freakout parties do Diddy. E também aí uma coisa que eu acho legal trazer, não legal, né, mas enfim, uma coisa que alguns sites estadunidenses estão trazendo, são resgatando fotos que são desse período, das festas que são feitas na casa do Diddy, as white parties também que ele fazia, e a gente vê todo tipo de pessoa. O próprio Diddy diversas vezes
essas festas secretas que ele fazia com as pessoas, em que, né, telefones eram proibidos e tudo mais. Ele falava que era um ambiente do qual ele queria trazer o encontro entre a indústria da música e a indústria do entretenimento no geral. Então, quando a gente olha essas fotos, a gente vê elenco inteiro de Sex and the City presente, parte do elenco do Friends também está presente, a gente vê artistas que são de outros gêneros para além do hip hop também presente, grandes atores que estavam crescendo, por exemplo, Leonardo DiCaprio também. Então, a gente vê muitas pessoas que são muito grandes para o entretenimento. A questão aqui, eu acho que é o que vale muito dizer com relação a essas festas, é que as pessoas, em alguns casos, elas não eram cúmplices no sentido de fazer acontecer ali as situações de abuso, mas e muitas delas não eram nem conscientes de que aquilo estava acontecendo em algum aspecto da festa. Pois como as festas eram promovidas em lugares grandes, em casas grandes, tinham setores da casa que eram, obviamente, fechados para alguns convidados e para outros convidados que eram, sim, de fato, os cúmplices que o Diddy tinha, elas tinham acesso a esses lugares onde orgias aconteciam e tudo mais. Então, e só para vocês terem uma ideia, no âmbito, digamos assim, vamos pensando em níveis, né? O nível 1, em que todos os convidados têm acesso, as pessoas bebiam e ficavam sem roupa na piscina e enchiam a cara na piscina, às vezes usavam drogas, o uso de cocaína cheirando no corpo, no peito das pessoas. Tem vários relatos disso acontecendo durante os anos, as pessoas falavam isso em entrevistas, era muito conhecido dentro de Hollywood, as festas dele, e isso seria o nível 1, sabe? Já está nesse nível. E os próximos níveis abaixo, nível 2 e nível 3, era onde aconteciam essas outras situações que a gente está escutando falar por aí. Antes da gente começar a falar das teorias e conspirações importantes, um detalhe que eu quero falar para as pessoas toma cuidado, que eu vejo muita gente pirando em teorias de conspiração que tem mais de 20 anos. Em 2005, muitas das teorias que a gente vai falar aqui já existiam no mundo e até o momento elas não foram comprovadas, tudo é uma coisa que tem indício aqui, tem uma pessoa falando aqui, tem uma pessoa falando ali e nada foi comprovado de fato. Então acho que virou uma caça às bruxas a partir de teorias da conspiração que às vezes são teorias que não têm fundamento, são teorias que não têm um objetivo, uma coisa factual que comprove aquilo que aconteceu. Então tomem cuidado. Existe um momento atual que está acontecendo na internet, no TikTok principalmente, você vê, é só você pesquisar sobre o tema que você vai ver, existe um surto coletivo da branquitude em relação a isso que está acontecendo agora. Não tô falando, não tô aqui querendo defender ninguém que tenha feito isso, óbvio que não, até são atrocidades que estão dizendo que foram feitas, mas fica aqui a mão na consciência de olhar e falar assim, tá galera, o que é factual e o que é teoria, o que é real, sabe? O que é real, o que está sendo acusado, o que está sendo colocado em prática na justiça para que isso aconteça. Então tomem cuidado com isso. Muitas especulações e teorias da conspiração estão saindo do limite do faz sentido para beirar o terraplanismo e as pessoas estão levando isso como verdades. É apenas um aviso importante para dar para as pessoas aqui agora. O que vira uma especularização da situação, né? Que Sim. Na verdade, é uma situação deplorável, são crimes, e o quanto as pessoas estão começando a tornar disso um entretenimento. E o que não deveria ser. Eu acho que mais do que uma espetacularização, uma torcida também. Existe uma torcida para que algumas figuras, e eu acredito que isso tem muito a ver com o que elas representam também, que é o que essas figuras caiam. Uhum. Por exemplo, tô vendo muita gente esses dias... Hoje, eu vi um post da Ludmilla numa festa da marca da Beyoncé em Paris. Foi. E tinha um retweet com não sei quantas mil curtidas, falando, é um ótimo momento para estar em festas da Beyoncé. Eu fiquei tipo assim, gente, a Beyoncé não foi formalmente acusada de absolutamente nada. Nem o Jay-Z foi formalmente acusado de absolutamente nada ainda. Exato. Quem dirás a Beyoncé, que não tem nada a ver com o rolê do Jay-Z, ninguém tem como associar ou provar que a Beyoncé tá ali de fato vinculado ou que tenha cometido algum crime. E as pessoas já estão tratando nesse nível aí como se fosse uma verdade absoluta. E é isso que me dá medo, vira uma caça às bruxas, sabe? Tipo assim, você pode... Esse exemplo do Santana é perfeito. É uma artista nacional que obviamente não tem nada a ver com nada do que está acontecendo nos Estados Unidos. Ela estava presente numa festa de uma pessoa que era uma marca de uísque, a pessoa não está sendo acusada de nada, a dona da marca, o vulgo Beyoncé, e mesmo assim as pessoas estão indo atrás da Ludmilla sobre o fato dela estar presente nessa festa. Então é esse boom de teorias que é uma coisa que me cansa um pouco e que me deixa um pouco preocupado, de ver que a caça às bruxas começou e as pessoas não estão de fato olhando para o que está acontecendo em volta. Até porque é isso.
Você vai apontar o dedo pra Beyoncé e o Jay-Z que tava na festa, então aponta também ali o dedo pro pessoal do Sex and the City, porque a galera branca lá do Sex and the City também não tá falando nada. É por aí que vai também, sabe? Eu acho que tem uma galera que tá perdendo a mão nesse sentido. Leonardo DiCaprio tava lá, ninguém levantou o dedo até agora pra falar assim, e aí, Leonardo DiCaprio, que tava lá com... Logo no sucesso de Titanic e os caralho, ele já tava lá, no meio de todas as festas ele tá lá, junto do Jay-Z, junto da J-Lo e os caralho. Eu fico pensando a grande nisso, sabe? questão acho que é essa, né? Tipo, acaba que... Inclusive tem uma entrevista, o P. Diddy chegou aí várias vezes na Ellen DeGeneres, e essas festas, como o Paulo falou, eram tão famosas que tem um momento que a Ellen DeGeneres virou pra ele e falou: você vai me chamar pras festas que você dá na sua casa? Então, assim, era uma coisa que unia Hollywood mesmo, tava todo mundo ali em volta. Então, assim, será que todo mundo que estava nessa festa estava envolvido? Não vou dizer que sim, também não vou dizer que não. Mas é isso. E aí, ao mesmo tempo, as pessoas estão meio que aproveitando desse momento pra fazer essa caça às bruxas, que acaba que escolhe quem elas querem atacar, quem elas querem que caia ou não. E não é à toa que o grande comentário que a gente escuta é: o casal Carter vai cair? Eles vão ser presos? Assim, o Jay-Z eu não sei, mas o que a Beyoncé tem a ver com isso? Até então, a trindade que levanta um ponto é R. Kelly, P. Diddy e Jay-Z, que eram amigos, e não que eram parceiros de crime, eles eram amigos. Tudo bem que, de fato, você ter amizade de 20, 30 anos com uma pessoa e você não ter ideia do que ela faz, é um pouco esquisito? Com um grupo de Talvez pessoas, seja né? um pouco Na verdade. esquisito, sim. Mas a gente afirmar que esta pessoa está envolvida com isso, aí já é uma coisa muito séria, que a gente tem que tomar cuidado. E aí, acho que algumas pessoas, sim, estão noticiando isso de forma jornalística, levantando esse ponto que eu levantei aqui agora, e tem pessoas que estão fazendo uma caça-bruxa ali pro Jay-Z, torcendo para que ele seja preso por algo que ele ainda nem tá sendo acusado. Dito tudo isso, a partir de agora, no episódio, a gente vai citar algumas teorias e especulações que estão sendo feitas por aí na internet e vai comentar os nossos pontos de vista sobre essas teorias e especulações. Vale lembrar que o que a gente disse até agora é fato. O Diddy, ele tá sendo acusado, provavelmente vai ser condenado. O Raquel foi condenado e as pessoas estão especulando que o Jay-Z também tem aí alguns crimes, já que ele tá envolvido com essas duas pessoas e conectado a essas duas pessoas há muito tempo. Isso é tudo fato. A partir disso, a gente vai para as especulações que envolvem aí diversos nomes e que saíram e pipocaram aí na internet nos últimos dias, mas que algumas delas são bem antigas, na verdade, que as pessoas retomaram, né, na verdade. Isso aí é um fato. Eu acho que esse caso, ele ganhou tanta proporção, na verdade, foi pela teoria do que estava em volta. E não sobre o que de fato aconteceu com o P. Diddy. O que ele estava sendo acusado, que ele foi preso e acabou. Até porque, quando isso aconteceu, não foi levantado tanto esse ponto. Só que aí, com o TikTok, com as redes sociais, começou a criar essas grandes teorias, e aí que aumentou e inflou. Então, pra você que tava com dúvida até agora, que não tava entendendo, tava viajando, cada um tava falando uma coisa, são essas teorias que cada um tá falando alguma coisa. Exato, porque a internet ela foi resgatando entrevistas de pessoas falando sobre essas festas e citando momentos específicos. Acho que é importante pensar nisso, né? Porque quando a gente parar pra pensar no porquê que ele tá sendo indiciado agora, são essas acusações dessas 5 pessoas. E de repente dessas 5 pessoas que eles resolvem resgatar as festas antigas que vão acontecendo. E a principal que falou isso foi justamente a cantora Jaguar White, que durante um podcast ela resolveu botar a boca no trombone e falar sobre o que acontecia nas festas. Uma curiosidade que eu fiquei, e foi um tweet que eu vi, um Blue Witch, né? Muito sincero, que eu perguntei, eu falei assim, como a Jaguar Wright, como ela conseguiu falar tudo isso que ela falou nesse podcast, depois eu assisti vários vídeos dela lá, e ainda assim continuou viva, até porque muitas teorias apontam que quem abre a boca sobre o Diddy vai de arrasta pra cima. Né? Então, é só um detalhe que me chamou a atenção. Eu falei assim, cara, como essa mulher tá viva? Porque ela falou muita coisa. Ela afirmou que durante as freakouts, parties, né, que aconteceu na casa do Diddy, muitos quartos eram fechados e possuíam câmeras. E a festa era... só uma correção. É freak-off. Freak-offs, verdade, obrigado. E as festas aconteciam e muitos rappers da indústria, eles podiam entrar nesses quartos, transar entre si, transar com mulheres, e era tudo filmado, tudo era registrado. Inclusive, tinha muito se foi dito nessa entrevista dela sobre o fato de que vários rappers que se dizem hétero, na verdade são homens bissexuais, pois dentro dessas festas aí eles também transavam entre si.
Inclusive, na entrevista, ela também afirma que ele abusou do Usher e o Usher depois se tornou um buscador e trouxe Justin Bieber para dentro de todos esses acontecimentos. E aí, né, mais uma vez, a galera indo buscar atrás mais entrevistas e depoimentos, e acharam justamente o Usher, por exemplo, num podcast falando que nunca deixaria seus filhos chegarem nem perto da casa do Diddy, de que tudo que ele viu, inclusive o Usher, ele morou uns anos durante um tempo com o Diddy, e ele afirma que muitas das coisas que ele viu ali fizeram parte do seu imaginário sexual, do seu despertar sexual, mas muitas daquelas coisas ali ele não conseguiria descrever em palavras o que acontecia nas festas e na casa, do que ele via acontecendo lá. E já que falei do Usher e também do Justin Bieber, algumas pessoas também acharam uma entrevista antiga do qual o Justin Bieber era bem novinho, gente, era a época de Baby. Ele tá do lado do Diddy, o Diddy tá falando exatamente, afirmando que pelas próximas 48 horas, apesar dele não ter a tutela do Bieber, o Bieber vai poder aproveitar um pouco do retiro do Diddy, e as coisas que a gente vai vivenciar, ele não poderia falar em público. Dá pra notar que o Justin Bieber, nesse vídeo, está completamente incomodado. E um detalhe que eu fui descobrir justamente por causa dessas conspirações, depois eu fui ver outros vídeos de entrevista e outros momentos dos dois juntos, depois que o Justin Bieber cresceu, o Justin tem medo do Diddy. Ele evita o Diddy o tempo todo. E aí as especulações, obviamente, começaram a crescer de que o Justin Bieber, infelizmente, pode ter sido uma dessas vítimas do Diddy e das festas que ele promovia. Uma coisa que me chamou a atenção nessa entrevista da Jaguar, eu assisti, mais de uma hora ela falando, é que ela cita que existe todo um sistema de rappers que teoricamente seriam incubados, que seriam ou homens gays ou bissexuais, mas que eles que se relacionavam entre si e que usavam uma dessas festas como instrumento para se relacionar entre si. Dentro disso ela cita o Diddy. A gente tem aí o caso do Raquel, que também se relacionou com muitos homens, e homens e mulheres, e ela fala que essas freak-offs eles usavam justamente como instrumento, e ela cita também o Will Smith como uma figura que estava presente nessas festas, e que ele e a Jada seriam ambos bissexuais e organizadores também de festas, e que também teriam abusado de nomes mais novos da indústria. A partir daí, eu acho que a Jaguar ela dá uma viajada em alguns argumentos, em muita coisa. Mas, por um outro lado, algumas coisas que ela falou há meses atrás se confirmaram isso foi bizarro. nas denúncias que foram feitas aí pro Diddy e no julgamento. Então, é por isso que a galera tá retomando o que ela disse até então, porque inicialmente era só conspiração. Sim. A Jaguar, pra quem não conhece, ela é uma cantora que já colaborou com vários nomes do rap. Ela já colaborou com o próprio Jay-Z, com The Roots e com outros grupos de rap. Mas ela nunca foi um grande nome da música, então... E ela sempre foi muito descredibilizada justamente por falar tudo que ela achava, que ela pensava e que acontecia. Mas agora, com as pessoas vendo o que ela disse há meses atrás, se confirmando, estão voltando nessas entrevistas e pegando tudo que ela disse e indo atrás para buscar informação, para ver se é realmente verídico ou não. Uhum. Ainda sobre o Will Smith, que ela falou, eu queria dizer que eu fui pesquisar algumas coisas. E um dos atores das Visões da Raven, ele acusou o Will Smith de ter estuprado ele quando criança. Esse ator é o Oliver... Deixa eu ver o nome dele aqui. Que eu acho que fazia o melhor amigo da Raven, não é? O melhor amigo da Raven. Eu já acho que eu vi essas acusações, justamente falando do Will Smith. Orlando Brown. Ele tem uma série de problemas com álcool e drogas atualmente. Inclusive, se você encontrar as redes sociais dele, você vai ver que é bem perturbador as coisas que ele posta. Sim. Ele não é uma pessoa que aparenta estar mentalmente bem. Então, quando ele deu essas declarações, as pessoas disseram que ele estava sendo, de fato... que ele estava sobre uso de narcóticos, de drogas, há alguns anos atrás. Também fui pesquisar e saiu algum tempo atrás a história de um suposto assessor do Will Smith que teria visto ele transando com outro ator de Hollywood. E que aí o Smith anunciou em nota que ia processar ele porque essa história não tinha o menor cabimento. Então esses boatos sobre a sexualidade do Will Smith, eles são muito antigos também. E eles retomam sempre que aparece alguma coisa, sempre tem um boato nesse sentido. Então a Jaguar, ela pode só estar indo na onda, ou de reproduzindo o que ela ouviu dizer. Sim. Ou talvez também possa ter um fundo de verdade sobre a bissexualidade dele. Uhum. Daí, a afirmar que ele abusou ou outra coisa, isso aí só juridicamente, só a justiça
poderia dizer, eu acho que é um pouco demais. E eu acho que as pessoas estão se passando um pouco demais, afirmando com certeza que isso de fato aconteceu. O Paulo até falou uma coisa interessante sobre como esse questionamento que foi levantado de como a Jaguar tá viva falando essas coisas, tipo, assim, sem mais nem menos, né? E aí, isso é até um ponto, assim, importante, porque ela, inclusive, levantou as matérias antigas sobre a Kim Porter, que foi a ex-mulher do P. Diddy. Eles casaram em 1994, estavam sempre nos tabloides internacionais, com várias acusações de abuso, de violência dele, que ele obrigava ela a usar droga. E aí, em 2005, teve um fato muito importante no casamento deles. Foi registrado pelos funcionários da casa que eles moravam, que 2 horas da manhã começou a ter uma briga e de manhã, no dia seguinte, a Kim Porter teria acordado os funcionários com gritos ensurdecedores. O Diddy mandou buscar um cirurgião plástico na Suíça. E aí ele foi para casa dela. Beleza, até aí era tudo especulação. Eis que alguns dias depois, ela sai em público com um curativo no nariz, dizendo que tinha batido a cabeça numa mesa. Isso virou um grande bafafá na época, virou grande notícia, tipo assim, que estranho, né, que isso tudo aconteceu. E aí ela pediu o divórcio em 2007, se separou dele. Eis que começou a sair de que ela estaria, talvez, fazendo um livro de memórias da vida dela, e que ela contaria algumas coisas do P. Diddy. E em 2018, ela morre, supostamente, por uma pneumonia. Então, assim, você vai vendo que algumas coisas vão acontecendo, e além disso, tem um ponto importante também, é que tem uns indícios de que o caixão dela foi encomendado 3 semanas antes e feito, tipo, sob medida. E além disso, que o médico legista que examinou ela foi o mesmo que cuidou dos casos da Whitney Houston e do Michael Jackson. E aí levantaram o ponto do Michael Jackson, que, enfim, ele também estava passando por momentos com a Sony, no momento Michael que ele Jackson morre. tá vivo, cara? É isso que você tá falando? Não, ao contrário, que talvez que ele tava com problemas, inclusive ele chegou a falar, a Sony tá tentando me matar, tem gente tentando me matar, eu tenho medo de perseguição. Então, é isso, tudo, como eu falei, tudo grandes teorias da conspiração, mas que tem alguns fatos que vão se interligando. Além disso, J. Cole lançou uma música chamada She Knows, em que ele cita Michael Jackson, a Alaya e a Left Eye. A Alaya e a Left Eye também estão sendo levantadas como um caso que talvez estariam envolvidas nessas mortes. A Alaya, para quem não lembra, foi aquela que caiu o avião em que o Jay-Z supostamente era apaixonado por ela, e aí o avião acidentalmente dela cai e ela morre. O J. Cole cita essas 3 pessoas na música, e a música se chama She Knows, e aí ele fala, ela sabe, embora ela se faça, né, de inocente, de simpática, eu nunca comprei isso, ela sabe tudo que está acontecendo. E aí tiveram pessoas que deram a entender que talvez ele estivesse falando da Beyoncé, que sim, ela sabe tudo o que acontece, até porque she knows. Então, Beyoncé knows, que é o sobrenome dela. E tem gente que levantou o ponto da Mariah Carey, que aí eu queria que o Xande explicasse por que a música seria da Mariah Carey. Vou explicar melhor alguns rolês aí, até que o Levi passou falando. Primeiro, Mariah, né? O que Mariah teria a ver com tudo isso? Todo mundo sabe que Mariah foi casada com Tommy Mottola, e que ele perseguiu ela ali no final do divórcio. Acho que ela ficou 3 ou 4 anos com ele, não foi tanto tempo assim, mas rolou uma perseguiçãozinha. E o Mottola também, ele era o executivo que perseguia o Michael Jackson ali quando ele tava com problemas com a gravadora. Então, aparentemente, Mariah e Michael, eles se aproximaram a partir disso, e principalmente no pós-divórcio ali, e tiveram uma relação ali de cumplicidade mesmo, nesse processo. E é por isso que as pessoas estão associando essa música a Mariah, porque o J. Cole cita 3 mortes que aconteceram ali mais ou menos naquela época, né? A Alaya, a Left Eye e o Michael Jackson, que aconteceu alguns anos depois, mas que teoricamente a Mariah estaria ciente de todos os abusos que acontecem na indústria, e o Tommy Mottola apareceria ali também como a pessoa responsável por tudo e como amigo do Diddy, porque eles também têm uma relação de negócios, como o Paulo falou no começo do episódio. Esses grandes figuras da indústria, eles se conhecem, eles estão juntos, inclusive o Tommy Mottola, ele vendeu uma mansão pro Diddy há alguns anos, tem foto dos dois na mansão, então eles tinham uma relação ali de proximidade. Sobre o Diddy ter mandado matar várias pessoas, isso é uma coisa que tem sido recorrente também, que tem sido falada muito. Por quê?
Primeiro, além dessa questão que a gente já falou da morte do Left Eye, do Michael Jackson, da Aaliyah, a gente teve também o caso do Tupac e do Big, Exato. que é muito conhecido. Tupac e Big eram rivais, o Big era da gravadora do Diddy e o Tupac era da gravadora rival. Nesse processo, o Tupac foi morto, as pessoas associaram ao Big, que também lançou lá uma música que deu a entender que ele teria feito isso. Algum tempo depois, o Big também foi morto. E as pessoas estão dizendo que o Tupac teria sido o Diddy teria sido mandante da morte do Tupac. Um fato curioso é que o segurança do Diddy, ele é tio da pessoa que atirou no Tupac. Então as pessoas estão dizendo que isso foi e ele afirmou que o Diddy teria oferecido $1 milhão pela cabeça do Tupac. Então muita gente está trazendo esse fato à tona para dizer que o Diddy, mais uma vez, é uma história antiga que foi trazida de que o Diddy teria mandado matar o Tupac. Para além disso, o que eu pesquisei ontem, foi que o Diddy teria mandado matar um monte de gente. Assim, uma coisa, basicamente. só um detalhe importante sobre essa questão do Tupac, é que em julho de 2018, acho que foi foi desse ano, surgiram novos documentos, se eu não me engano quem deu essa notícia foi, deixa eu só confirmar, a Fox 5, surgiram mais documentos judiciais que constavam que o nome do Diddy estava envolvido na morte do Tupac. Tem esse detalhe que é importante, porque nas investigações da morte do Tupac, de repente o nome do Diddy apareceu em alguns documentos oficiais. Aí reforçou mais ainda essa teoria de que as pessoas falavam justamente que ele era um dos mandantes envolvidos. E aí sobre o rolê da Aaliyah, explicando melhor por que é que o Jay-Z supostamente teria matado a Aaliyah. Nos anos 90, a Aaliyah era o momento, né? No finalzinho dos anos 90 ali, o início dos 2000, ela era a gostosa, a mais desejada pela indústria. Todo mundo queria a Aaliyah. Apesar de muito nova, o que também é muito problemático, porque ela era muito nova. Ela era muito nova. E aí, um monte de velho E querendo adivinha ela... com quem que ela namorou, né, menino? Com Raquel. Ela e o R. Kelly estiveram juntos e ela me lança uma música chamada Age is Nothing But a Number. Um álbum, né? Álbum, sabe? Tipo, a idade é apenas um número. Eu falei, Aaliyah do céu! Gente, pra vocês terem uma ideia, eram tempos tão problemáticos Gente. que a Aaliyah gravou esse disco com 12 anos de idade, 13 anos de idade. O Raquel foi produtor. O nome do disco é Idade... não é apenas um nada, número. mais um número. E a capa é a Aaliyah na capa, com Raquel no fundo desfocado. É assustador. Sério. Sim. E aí eles tiveram um relacionamento... Eu amo essa... E pior que eu amo ela, meu Deus do céu. Adoro ela, de verdade. Eles tiveram um relacionamento, né? Ele forjou documentos para que ela tivesse a idade dela alterada, como se ela tivesse 18 anos, para que eles pudessem se casar e supostamente encobrir aí o fato de que ela engravidou dele, porque seria crime, né? Você engravidar uma menor de idade é crime. Exato. Então ele se casou de maneira ilegal com ela, teve todo um histórico de abuso da Aaliyah com Raquel. Um pouco depois, a Aaliyah ela se envolveu com o Damon Dash, que era sócio do Jay-Z na Rockefellers. E aí que entra o Jay-Z nessa história. Os rumores dizem que o Jay-Z queria muito a Aaliyah, mas que ela não deu bola pra ele, ela quis ficar com o Damon Dash. E aí eles tiveram um relacionamento ali, um trelelê, uma coisinha, não chegou a ser um relacionamento, mas eles estavam juntos. Ele foi o último parceiro da Aaliyah antes dela falecer. E aí dizem que o Jay-Z ficou muito mordido, muito enciumado, muito puto da vida com isso. E que quando a Aaliyah faleceu, ele foi lá e fez o quê? Colaborou em um disco com Raquel. E o Damon Dash ficou muito puto com isso, muito triste, porque o Raquel tinha abusado da Aaliyah. Todo mundo sabia disso. E o Jay-Z escolheu fazer, de fato, um disco com Raquel. Então, o que as pessoas dizem é que o Jay-Z teria sido mandante dessa morte. Eu acho isso muito improvável. Que uma dor de cotovelo teria feito o Jay-Z mandar matar alguém e cair o avião. De verdade, assim. Eu acho isso maluquice. Eu acho bem extrapolado. Eu acho bem extrapolado. O que eu acho que pode ter... Se a Aaliyah foi assassinada, qual teria sido o motivo, na minha opinião? Que ela soubesse demais sobre a questão ali do tráfico sexual, do abuso de menores. Eu penso Ali se fosse botar uma sentido. justificativa, já que é pra gente fazer uma conspiração coerente, fala que ela foi morta por causa disso, porque sabia demais, se relacionou com o R. Kelly, sabia o que acontecia na casa, nas festas, porque ela tava se relacionando com ele já não podendo, e ela seria um risco muito grande, até porque eu acho que foi mais ou menos... Não durou muito tempo pro R. Kelly começar a ser investigado, sabe? Tipo, foi muito rápido.
a situação Sim. dele também. Então, eu acho que ela tava num lugar muito de foco. Se for pra teorizar, teoriza por esse caminho. Acho que faz mais E a sentido, morte galera. da Lia aconteceu numa época que não tinha internet, não tinha a mídia, a gente não tinha tantas exato. informações das coisas, então a teoria de conspiração que era criada, às vezes virava fato. Então existe teoria da conspiração de que a morte dela, de fato, né, foi encomendada, de que ela foi drogada pra entrar no avião, que ela entrou no avião dopada, que o piloto do avião dela nem era piloto, não Nem tinha era licença pra ser piloto. Falei, Então, caralho. assim, Porra, imagina, pouco- vou dar uma CNH pra alguém que não tem CNH e falar assim, ó, corre, eu quero Vai lá. atravessar, faz Rio-São Paulo de carro, que eu quero ver se tu faz. Então, um pouco que a gente viveu quando a gente era criança com o Michael Jackson, do Michael Jackson não morreu, e aí Não vem morreu? 1 milhão de teorias da conspiração. Imagina isso numa época que não tinha acesso à internet, à Exato. informação, assim, direto, só pela mídia. Então, a gente não sabe o que é verdade e o que não é, né? Uma coisa que eu acho importante a gente trazer, que eu acho que a gente tá falando de diversas celebridades, são as celebridades que estão envolvidas, estão próximas ao infeliz Diddy, que um deles é o Kanye West, né? À toa que muitas das teorias agora começam a falar assim, gente, será que o Kanye West vai ser inocentado ou não vai ser inocentado? Porque, né, há anos daí o Kanye West resolveu se afastar do Diddy e ele já falou explicitamente que jamais deixaria seus filhos perto dele. Ou seja, mais uma das celebridades que andava nas festas com o Diddy, que era da galerinha, e tava falando que tava querendo deixar os filhos longe. Inclusive as Kardashians, né, têm relações muito próximas com o Diddy, e há quem diga, né, que a Kim usava as festas para drogar as pessoas e fazer pegação e tudo mais. Inclusive tem fotos, né, das festas, como eu falei, justamente com as Kardashians, já que o objetivo dele nessas festas era juntar a nata empresarial, a nata das celebridades, subcelebres, tudo junto para ver o que acontecia nessa mistura. Inclusive, uma das outras também que está envolvida em teorias de, tipo, todas as pessoas querem saber o que ela sabia sobre, é a J.Lo. A J.Lo, durante também esse período do início dos anos 2000, namorou o Diddy por muitos anos. Então, tipo assim, já que a gente estava falando que a Lia também poderia saber demais por fazer casal com R. Kelly, então, J.Lo também pode saber de muita coisa, já que ela namorou o Diddy por muito tempo. Kanye West, que inclusive uma vez chegou a falar que Michael Jackson foi assassinado. Então, que a morte dele foi encomendada por poderosos. Mas Então, sabe o que eu acho dessas teorias da conspiração? É que elas pegam pessoas que já tiveram falas muito controversas e colocam num patamar. Porque o Kanye Sim. West, ele já foi nazista, ele Já falou de tudo. Ele já falou, Ele já falou tudo. muita coisa, entendeu? ele já falou Entendeu? tudo que poderia Aí falar, ele já aconteceu falou. de tudo que ele Que não deveria. falou, 3% aconteceu. Aí as pessoas ficam, não, porque o Kanye West tem razão. Entendeu? A Nicki um pouco Minaj isso. tem razão. Todo Exato, dia ela arruma uma exato. briga, mas ela tem razão. Entendeu? É muito nesse lugar. Então eu acho que às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim. Ok, o Kanye West foi lúcido nessa fala? Foi. Mas será que ele tem razão sobre tudo? Não acho. Não acho. entendeu? Definitivamente Não não tem. É. Mas enfim, acho que também a gente Definitivamente, meu Deus. pode ir caminhando para o encerramento mesmo, porque eu acho que a gente já falou bastante teorias de Eu acho que a gente da conspiração. poderia, de verdade, pontuar aqui o que a gente acha. Pelo menos eu quero pontuar o que eu acho que é verídico Eu dessas não vou teorias. pontuar o que eu acho, não. Eu vou. Ah, Todo mundo que tava nessas festas era culpado, aí depende do que você define como culpado. Primeiro que eu acho que todo mundo meio que sabia que rolavam coisas, porque muitas dessas teorias são antiguíssimas. A questão ali do óleo de bebê que foi encontrado, isso é uma parada que circula há Há muito tempo. muitos anos, Muito gente. tempo. Muitos anos. Tipo, Entendeu? 20 anos aí pra trás, É. sabe? Então, assim, todo mundo meio que sabia mais ou menos que o que rolava ali era meio esquisito. Em algum grau. Então, nesse nível, se a gente for olhar dessa forma, todo mundo meio que era conivente de algum modo. Mas isso torna essas pessoas criminosas, sim ou não? Ainda mais considerando que eram outros tempos em que, por exemplo, saiu uma capa com o nome idade não é nada, apenas um número, com a foto de uma menor de idade e um homem velho com o qual ela está se relacionando, e todo mundo na indústria também sabia, não foi algo problemático na época, entendeu? Então eu fico pensando, até que ponto essas pessoas também são criminosas? Apesar de que houve sim uma conivência, um silêncio, ou até mesmo por medo, ou por qualquer coisa do tipo, em relação a tudo que rolou, não só com o Diddy, mas também com outras pessoas aí que eu acho que vão aparecer e surgir. Não necessariamente o Jay-Z, eu acho que vai ter mais gente envolvida aí que vai sair o nome, com crimes e com relatos de abuso sendo divulgados, porque eram outros tempos, era uma outra noção de impunidade até, do que ficaria impune, do que não ficaria. Então agora as pessoas estão com menos medo de falar.
Não, e a pergunta que mais fizeram, eu queria a opinião de vocês, na verdade. Vocês acham que o Jay-Z vai cair ou não vai cair? Não. Não acho. Não vai cair? Não. Mas Não. porque você acredita que ele seja inocente ou porque você acha que não vai chegar nele? Porque eu acho que não vai chegar nele. Eu não acho que ele é inocente sobre tudo. Porque Eu, assim... eu também acho que não. falando- Eu acho que ele pode ter feito alguma merda no passado, com toda certeza, nessas festas. Não vou ser hipócrita de dizer que não. Com certeza. Mas eu acho que não chega nele. Eu acho que não chega nele porque eu paro pra pensar num rolê muito simples e teórico, sobre o prático, sobre todas as teorias da conspiração que convergem no mesmo ponto, falam sobre as mesmas coisas. Todo mundo sabe, todo mundo relatava sobre o que acontecia e sempre falava que era filmado. Eu fico pensando assim, quem é o dono desses HDs? Era a casa de quem que estava acontecendo isso tudo? Então, se pá, a real é que o Diddy tem muito material de muita gente. Exato. E eu tenho certeza que não é só na indústria de Hollywood, eu tenho certeza que é pra caralho na política de Hollywood. Então eu acho que é uma situação que já, das duas uma, ou some, ou vão mandar ficar quieto um tempo, porque senão aparece morto. É isso que vão fazer. Mas eu acho que não chega no Jay-Z porque não vão deixar estourar esse ponto. Eu acho que. Mas eu concordo muito com o que o Santana tá falando. Eu acho que ainda vão surgir muitos outros casos de abuso. E digo isso, inclusive, quando eu paro pra pensar no retrospecto, que sei lá, esse ano, por exemplo, a gente acabou de ter os casos que surgiram do Nickelodeon. Dos processos que aconteceu justamente dentro da Nickelodeon, dos atores fazendo um documentário sobre isso e tudo mais. Então, tipo assim, de fato, quando a gente para pra olhar pra trás, eram tempos com... A gente fala que eram outros tempos e de fato era, sabe? Era uma outra mentalidade que a gente tá falando. Até porque, por exemplo, os casos da Nickelodeon são dos mesmos anos e período que estamos falando aqui desses artistas que estão fazendo esse tipo de festa. Então, tipo assim, o Diddy é a ponta de um iceberg que deve ter diversos outros icebergs também que faziam festas iguais e piores em Hollywood, sabe? Então, acho que é uma parada que é isso, que vai ser... E de alguma forma ela vai se autocontrolar, ela vai se autorregrar. Porque vai é o nome chegar em sujo de nomes muita muito gente. maiores até do que o Diddy. Exato. Eu também concordo. Agora, sobre o Jay-Z, eu parto do seguinte princípio. É impossível você estar num grupo por tanto tempo, onde todo mundo é criminoso nesse grupo, e você sair ileso de alguma forma. Então, no mínimo, conivente por saber das coisas, eu acredito que ele possa ter sido. Entendeu? Sim. É só isso. Concordo. Eu não consigo especular o que ele teria feito, o que ele teria deixado de fazer, porque isso aí eu acho que cai num âmbito de justiça ou qualquer coisa do tipo. E seria muito leviano falar uma coisa dessa. Mas acredito que sim, ele possa também ter cometido alguma coisa aí nesse processo. Mas não acho que, por exemplo, Jay-Z teria mandado matar a Lia. Outra coisa que eu achei absurda é que exato. disseram que o Jay-Z teria traficado a Rihanna. Primeiro que a Rihanna não foi descoberta pelo Jay-Z. Ela foi trazida por um agente para a Def Jam e foi aí que o Jay-Z conheceu a Rihanna. Entendeu? Então algumas pessoas estão assim com uma sede real de, tipo, encontrar culpados. Teorizar, encontrar pelo em ovo, às vezes, achar motivo pra dar um hate em algum lugar, sabe? Tipo, sei lá, a história começou no Diddy e as pessoas que foram abusadas por ele, de repente tá falando que a Rihanna é traficada por uma outra pessoa. Sabe? A constante na história, e assim, é uma coisa que me incomoda, e eu falo aqui porque eu sei que outras pessoas também vão um pouco se identificar com isso. E a narrativa da sede por sangue tem cor. Com certeza, com certeza. Tem cor. E isso é uma merda. É Não, por isso que eu fico às vezes muito cansado. A gente tá falando de teorias que tem 20 fucking anos. Esse surto que a gente tá vendo no TikTok já teve um tempo atrás, sabe? E é repetitivo. De novo, cá estamos nós tendo que fazer todo esse surto e é mesmos nomes, mesmas caras, mesmas teorias, mesma calculação. Gente, uma coisa que eu penso, sei lá, a Rihanna tá nesse lugar de ter sido abusada. Ela já acusou outros homens que fizeram merda com ela. Com ela, pois é. Sabe? E eu acho que é muito uma sede de derrubar nomes que têm importância, uma importância e uma figura que é relevante para as questões atuais. Por exemplo, a Beyoncé, tô vendo uma galera colocando como se a Beyoncé tivesse cometido crimes. Literalmente, eu vi isso, não tô falando, não foi ninguém que me ensinou, eu vi as pessoas tratando como se a Beyoncé fosse de fato uma criminosa. Eu até postei um TikTok hoje, meio que zoando com isso, porque é absurdo, sabe? E é muito numa sede de fazer com que uma figura que é importante pra tanta gente, que tem tanta relevância, caia. É só isso. Não é sobre justiça, não é sobre as pessoas se importarem com os abusos de fato, com o que foi que aconteceu. É sobre fazer um nome como a Beyoncé, que tem uma importância política e uma relevância pros nossos tempos, cair. É isso. É o desejo de apontar sem necessariamente parar pra refletir sobre os fatos.
Então, com Até essa... porque justiça do quê se ele não tá sendo acusado propriamente de nada Você ainda. entendeu? Pois Então, é. não dá pra você querer justiça querendo indiciar a Beyoncé, sendo que não tá Você sendo. vai- O Jay-Z não tá você- sendo acusado, a Beyoncé tá sendo Você tá acusada. você tá me falando que na tua casa tu tem alguma coisa que você vai apresentar de inquérito pro governo americano pra fazer... Aí tá, isso então tá daí bom. a gente Aí pode beleza, falar. porra. Aí a gente conversa. A Porra. gente tem sede de justiça, com certeza, nesse podcast, que sempre defendemos a justiça em primeiro lugar. É isso, gente. Olha, Acho que a meus gente amores, fez é um isso. grande resumo de tudo que aconteceu, das principais teorias da conspiração. Óbvio que tem muitas outras, porque foi muita coisa, é muito conteúdo no TikTok que o pessoal precisa monetizar. Então, realmente, é muito TikTok. Não dou conta. Mas dou conseguimos conta. dar uma resumida, conseguimos falar os pontos que são fatos e que são importantes. Eu imagino que você que estava com dúvida e deu play nesse podcast, você... eu acho que duas coisas, você sanou as suas dúvidas e ao mesmo tempo você deve estar agora com seu cérebro explodindo, do tipo, meu Deus, eu vou entrar nas redes sociais e vou ler tudo sobre todas as teorias da conspiração. Mas Exato. é isso, envia pro seu amigo que tá com dúvida, que não tá entendendo nada que tá acontecendo. Pega o link aconteceu com agora e P. Diddy? manda. Manda o link, Manda fala, esse amigo, link aqui e fala tira assim, amigo, uma horinha, escuta que você vai você entender. vai sair e a gente como assim, ó. conversa sobre. Eu queria Você dizer vai que sair consciente. às 23 horas, né, do dia 24 de setembro, quando a gente tá gravando esse podcast, a Azealia Banks também se pronunciou sobre o caso. Ai, não, prende Se o verbo. pronunciou. Eu não vi todo o pronunciamento porque a gente não pode acessar Twitter, mas eu vi prints dela já xingando a Nicki Minaj, falando que a Nicki Minaj se passou demais e que ela não vai conseguir derrubar o Jay-Z. Quem é ela perto do Jay-Z? É isso. Eita. Era o pronunciamento que estava faltando. Agora eu tô Que esperando tava só faltando. Flora Matos É o que tava faltando falar mesmo, tenho alguma certeza. coisa. É isso. Que tava faltando. É esse tempo que você ia falar, né? Que tava faltando. Tava faltando. Entendi. Mas é isso, meus amores. Como a gente falou no início, o caso ele tá começando, a investigação com relação ao Diddy ainda tá nesse âmbito de e aí, como vai ser, sobre o que vai ser julgado, o julgamento ainda não aconteceu, não teve uma conclusão. Então é importante a gente ficar atento e saber que vão ter atualizações ao decorrer do tempo. Caso ganhe um grande holofote, meu Deus do céu, e vocês precisem de mais explicação, da próxima vez eu só vou explicar se for no Apoia-se. Já fica avisado. Pois é, já fica fica a avisado aí um dica. spoiler. A gente pegou aí a enquete que a gente fez, foram mais de 60 respostas sobre o Apoia-se. A gente decidiu que teremos sim episódios exclusivos para apoiadores. E semana que vem a gente volta aí com todo explicadinho por onde vai ser esse apoio. Já tem uma galera que apoia a gente pela plataforma Apoia-se. E como é que vai funcionar e o que é que vocês vão ganhar em troca aí desse apoio. E aí, só pra finalizar, vão lá no @DocPopcast que a gente quer ouvir a opinião de a gente quer vocês desse episódio, o que Ele vocês vai fazer acharam. a lista de exigência dele. E Ele sempre dois. repara, não, gente, acho que vocês já entenderam, né? E Todo final de dois. episódio, ele faz uma lista de coisas que vocês têm que comentar. Exigência. Ele é muito que chato, é ele é muito principal. chato. Ele não Porque fala uma se coisa vier só. comentar comigo no privado, vai tomar murro. Quem comentar lá, a gente quer saber foi a teoria da conspiração mais absurda que você mais gostou. O que você achou do caso? Você concorda? O Jay-Z vai Dois. cair, não vai cair? A gente quer ouvir tudo que vocês têm a dizer sobre esse Eu quero caso. que vocês me Tá respondam bom? uma coisa que eu Três. fiquei na minha cabeça aqui com tudo isso. A Beyoncé tomou muito chifre na vida dela? Porque eu acho que sim. Isso é uma teoria que eu levantei baseado nisso. Eu acho que... inclusive... Não, eu queria falar isso. Eu acho que a Beck do cabelo bom foi o chifre que doeu. Porque era alguém ali do trabalho, era uma intelectual, era uma coisa mais... A Beyoncé se sentiu ameaçada. Mas diante de tudo isso que aconteceu, eu acho que ela tomou muito chifre sim. Essa é a minha gente, teoria. isso aí Essa parece é a minha que eu acho- esse final. Eu queria amo perguntar que a aqui gente pra criou uma vocês. teoria aqui no final, da reta final, acho ótima essa teoria, mas aí eu venho com uma contrapartida. Eu também acho que o Jay-Z é corno pra caralho. Ai, gente. Gente, calma aí. Baixou o nível, entendeu? A É gente tá se sobre. pronunciando de coisas que não fomos perguntados. Mas É é isso aí, tá especulação. todo mundo Estou na falando de internet, quero especulação. especular. Se até Inês Brasil falou sobre esse caso, Exato. quem somos nós pra não falar, não é mesmo? É isso, até semana que vem, gente. Um beijo, espero que vocês tenham gostado desse episódio, trazendo muita informação pra vocês. Beijo.